Bom, e agora então vamos falar aí sobre São Francisco, né, 49ers contra o Houston Texans, o jogo que vai ser em Houston, né, acho que o Houston é um pouquinho favorito, né, no geral creio que tem mais time mesmo, com tantos desfalques hoje em dia, o São Francisco ainda é um time bem não pronto, né? Novamente vai ser interessante ver a evolução, talvez, do Garoppolo, né? Teve uma boa partida, a gente espera boas coisas dele, mas óbvio que ele não vai fazer nenhum milagre nesse time, né? Vai ser bem complicado aí esse jogo, ainda mais em Houston, né? A torcida do Houston costuma ser bem fervorosa, ajudar bastante o time, e acho que o time vai acabar roubando várias bolas aí contra o São Francisco, talvez uns fumbles. Vamos ver se o Garoppolo consegue cuidar bem dessa bola, né, para não ser interceptado. Acho que se eles conseguirem, talvez tenham uma chance maior, mas de qualquer forma acho que o jogo vai ser bem equilibrado, talvez definido por um field goal, alguma coisa assim, né? Eu acho que ganhou esse equilíbrio pelo Jimmy Garoppolo estar jogando, né? Então acho que ganha um pouco mais de qualidade o time, mas realmente, por mais que os Texans estejam bastante desfalcados, né, eu acho que perde no quesito quarterback, né? Eu acho que o Jimmy Garoppolo já é melhor que o Savage, né? Então, mas o Savage tem mais armas ali, pelo menos, né? Ou pelo menos uma, que é o Hopkins, né? Então, e vai enfrentar uma defesa que é muito frágil, né? Tem bons valores ali, mas são muito jovens e é uma defesa ainda bastante limitada. Tanto contra a corrida quanto o passe. Então, acho que... e a gente viu que o Texans fez um jogo competitivo contra os Titans, né? Então, teoricamente o Titans é melhor que o 49ers, né? Então, jogando em casa, eu acho que mesmo com essa defesa desfalcada, leva vantagem sobre o time do 49ers. Eu acredito que vai ser um jogo bem difícil, vai ser bem competitivo, mas eu acho que no final o Texans acaba levando esse jogo. Eu acho que o principal duelo dessa partida, né, é essa defesa, esse front seven do Texans, que mesmo desfalcado é um front seven bastante poderoso, né, principalmente com o Clowney. A tendência é que o Brian Cushing volte também, que ele que passou 10 partidas aí suspenso, questão de doping. Então pode ser que ele ajude também. Eu acho que vai ser uma batalha ainda que o Jimmy não teve contra os Bears. Apesar da linha defensiva do Bears também ser talentosa. Mas a do Texans é mais talentosa, e eu acho que essa linha ofensiva dos Niners vai sofrer bastante jogando fora de casa contra Houston nesse quesito. Então vai ser interessante ver como ele vai lidar com essa pressão. Ele é um quarterback que se livra muito rápido da bola, é o estilo dele. Eu acho que vai ser muito importante para os Niners, para o jogo ficar equilibrado. Mas eu acho que no geral, acho que o Texans tem condições sim de vencer essa partida. A equipe já venceu esse tipo de partida nesse ano, mesmo com o Savage, né? Aquele jogo contra o Cardinals foi assim. Verdade. Eu acho que é um jogo bem parecido, apesar dos Niners nesse momento ter um quarterback melhor, mas eu acho que o resto da equipe ainda não é suficiente para vencer fora de casa. Então eu tô apostando em Houston nessa partida, mais pela falta de qualidade da outra equipe, né? Não acho que vai ser um jogo também muito, muito bonito de se ver, mas tô apostando em Houston vencendo em casa, que é onde a equipe joga um pouco melhor também. Bom, e agora vamos prosseguir aí nessa 14ª semana, né? Indianapolis Colts contra Buffalo Bills. Eu quase falei Indiana Pacers aqui. É bem melhor. É bem melhor, né? Não, acho que é melhor, mas não muito. Perdeu o Paul George. Pois é, mas ainda continua sendo melhor. De basquete nesse Não falo de basquete, mas é melhor. Eu acho que é melhor que o Colts. É um jogo aí bem... Também outro jogo meio complicado de falar, né? São dois times que a gente não sabe o que esperar, né? O Buffalo, principalmente, é um time que ganha do Chiefs, aí é atropelado pelo Patriots, aí também perde de 50 pontos do Chargers. E o Colts, acho que no começo da temporada foi um pouco mais competitivo. Agora eles já basicamente largaram mão, né, da temporada. O Brissett também acho que já atingiu aquele auge, vamos dizer assim, né? Não tem muito o que ele entregar ali dentro da equipe. E acho que o máximo que a gente pode falar é que o Colts precisa de mudanças, né, também, um pouco aí, nessa comissão técnica, né, que já tá bem ultrapassada. E eu já falo aqui, eu vou apostar em Buffalo, mas acho que pode ser... É capaz de ser um jogo que pode ir pra qualquer um dos dois lados, nunca se sabe, porque é muito equilibrado pra baixo esse jogo. O Buffalo é favorito, né? Então acho que tem um pouco mais de time ali, mas não tem como a gente cravar, porque é um time que não tá jogando bem. E o Colts, de vez em quando, em algumas semanas, acaba complicando os jogos. Contra os Jaguars acabou perdendo feio os 2 jogos, né? Desfavorecido de vários aspectos. Eu acho que se o Colts quiser ganhar esse jogo, vai ter que correr de novo com a bola. Contra os Jaguars, eles conseguiram quase 140 jardas, então foi um jogo bastante interessante. Por outro lado, o Brissett é o quarterback mais sacado da NFL, disparado, 47 sacks
É muita coisa. Não sei como ele tá vivo ainda, né? Pois ele é é. discípulo do Matthew Stafford ali. E isso que ele não é um quarterback de pocket, né? Ele consegue correr. Só que vai pegar uma defesa também que não pressiona, né? Então essa é a sorte dele, então acho que vai ser o jogo. Mas eu acho que o Buffalo tem armas suficientes para parar esse time do Colts que não lança muito bem a bola. Apesar de ter números bem ruins em todos os aspectos da defesa, mas eu acho que hoje é um pouco mais de time. Eu acho que o ataque, principalmente correndo com a bola também, é o suficiente para ganhar desse time dos Colts, que é bem frágil. O que o Michel falou da questão do jogo corrido, eu acho que pode ser que equilibre o jogo, né? Porque Buffalo vem sendo umas equipes que mais vem cedendo jardas corridas, cedeu muitas jardas contra o Patriots, a gente falou aqui que não é um ataque corrido que a gente conhece aí por ser um dos melhores da NFL, então pode ser que com o Marlon Mack, com o Frank Gore, a equipe dos Colts equilibre o jogo. Eu acho que é importante que a equipe também mantenha o ataque dos Bills fora de campo, né? Porque acho que tanto o Taylor quanto o McCoy em um dia razoável para bom são suficientes para vencer essa equipe do Colts. Então, pro Colts eu acho que é manter o ataque de Buffalo fora de campo e tentar pontuar em quase todos os seus drives, né? Mas também acho que a equipe não tem o talento suficiente, principalmente fora de casa, vai estar muito frio em Buffalo. Eu acho que é um ambiente assim para um jogo bem feio tecnicamente, como a gente já esperava também. Mas eu acho que é um jogo que Buffalo geralmente vence, esses jogos com placar um pouco mais baixo. 12-6, assim. Eu acho que eu ia falar isso agora, acho que vai ser um jogo de placar baixo, não muito bonito tecnicamente. Também uma derrota pros Colts. Exatamente, eu acho que é o mínimo que a torcida também espera. A gente entende que eles, pelo menos esse tipo de jogo, eles entendem que o time tem condições de vencer. Eu acho que Buffalo vence em um jogo realmente equilibrado pra baixo, né? Vamos falar agora sobre um jogo muito equilibrado também, né? Acho que essa semana tem alguns jogos aí. Engraçadinho. Um jogo engraçadinho, um jogo complicado. Packers e Cleveland Browns, né? Olha. Eu acho que é o jogo que mais chance tem do Cleveland Browns não terminar 0-16 nessa temporada. Você acha? Não tô dizendo que vai ganhar. Ainda não falei isso. Mas de todos os jogos é o jogo que mais tem chance pra mim. Porque esse Green Bay é muito fraco. Na tabela do Browns, sim. Que pega o Bears ainda. Não, o Green Bay, pra mim, com o Handley é mais fraco do que o Chicago Bears. Pode ser. Apesar que o Packers ganhou dos Bears. O Packers ganhou dos Bears. Mas enfim. Mas acontece, né? É complicado dizer, de fato. Mas é que o Handley lança 70 jardas por jogo. Eu acho inadmissível perder um jogo pra um cara desse. Mas enfim, Bom, vocês acham que Cleveland tem chance? Cara, eu acho que tem. Eu acho que tem. Assim, pelo que o Packers apresentou, o Packers tem vitórias com o Handley. Então é o suficiente para ser melhor que o Browns. Sim. O Browns não ganhou nenhum jogo. Sim. Então é isso. Mas assim, eu acho que vai ser um confronto equilibrado. Por ser em Cleveland também. Pelo Handley não estar mostrando um bom futebol. E tem o Gordon, né? Mais uma vez, ele fez um bom jogo, é o único jogador junto com o Beckham Jr. que conseguiu passar das 80 jardas contra os Chargers. Isso quer dizer alguma coisa. E vai pegar essa secundária dos Packers, que não é boa, né? Eu acho que o principal ponto que o Cleveland tem que ter cuidado contra os Packers é que essa defesa está em primeiro lugar junto com mais 3 times em questão de fumbles recuperados. São 11. Então é um time que força bastante. A gente sabe como os Browns têm muita dificuldade com turnovers, né? É o time que mais cedeu turnovers na NFL. Então isso pode ser um confronto bem interessante. Mas eu vou apostar nos Browns. Eu acho que é o único jogo que tem chance. Eu acho que a chance dos Browns terminar 0-16 é muito grande, eu sei disso. Mas é a chance para eles ganharem, eles tentarem uma vitória. Pelo menos uma na temporada. Eu acho que o Packers tem um pouquinho mais de time no momento. Mas acho que o Browns pode conseguir ganhar esse jogo. Já que você tá falando isso, você tá aqui uma estatística pro Marcão pensar bem aí na vida. Olha só, eu vou provar pra vocês que esses times, na verdade, não são tão ruins. O Cleveland Browns é o 7º melhor time em quartas descidas, convertendo 60% delas. E o Green Bay Packers é o 6º melhor, com 62,50%. Então, você pode ter certeza que esse jogo só vai ter quarta descida e eles vão converter. Vão converter os dois times. Só mais uma coisa, eu acho que o Packers também vai querer correr com a bola, né? Em algum momento o Handler não vai estar dando certo. E o Browns é o 6º melhor time contra a corrida. Então, melhor time? 6º melhor. Então ele tem uma defesa que é muito ruim contra o passe, mas pelo menos contra a corrida é o suficiente. Eu acho que assim, o Handley provavelmente, eu não sei de cabeça todos os jogos que o Browns teve aí nas últimas, 6, 7 semanas, mas é provavelmente o pior quarterback que eles vão enfrentar nessas últimas semanas.
Não é? Eu acho que nem precisa lembrar, porque ele é um dos piores quarterbacks da liga. Exatamente. É muito difícil você lembrar de alguém que é pior que o Huntley nesse momento. Eles enfrentando que é pior? Só se eles enfrentassem eles mesmos, talvez. No treinamento eles enfrentam alguém pior. Eles pegaram o Bortles, mas... Não, o Bortles não é pior. Mas é melhor. Exatamente. Então, assim, realmente, nesse sentido, é uma boa opção. Eu acho que é fundamental que a equipe também, quando ele lance, consiga forçar turnovers. Sim. Porque a gente sabe que acho que é o principal problema desse atleta, né? Ele força muitas jogadas, então ele tá sempre exposto a esse tipo de lance. Mas ele já teve bons jogos contra equipes bem mais fortes que o Browns também. Então, do lado de Green Bay pode acontecer qualquer coisa, né? Eu acho que... Muito 880. Pode ser que seja um grande jogo do ataque, a defesa também consiga forçar turnover. A gente sabe que o Browns também tem esse problema. Mas pode ser do outro lado também que nada dê certo para Green Bay, eles entreguem bolas vai que até o ataque dos Browns nem precisa jogar tanto assim, porque o ataque dos Packers talvez entregue o jogo, então não dá para saber. Mas o que a gente espera em relação do Browns, né, já que é essa pergunta, saber se eles podem ou não vencer esse jogo, eu acho que podem, mas vai depender do que eu falei. A defesa forçar turnovers, tem que forçar turnovers, não é parar a terceira descida, forçar turnovers, né? E o ataque tem que pontuar na red zone, né? Acho que com o Gordon agora tem uma boa opção, que ele é um jogador que sabe fazer touchdown, né? E o Kaiser cuidar um pouco mais da bola, eu acho que ele tá evoluindo na medida do possível, né? Ele não tá sendo tão interceptado, mas ele vem evoluindo, mas ainda é muito pouco. Talvez o suficiente para vencer os Packers dentro de casa, não sabemos ainda. Mas eu acho que tudo depende mais de como o Cleveland jogar. Eu acho que o Green Bay pode acontecer qualquer coisa, porque essa equipe é o que essa equipe vem sendo. Dito isso, eu aposto em Green Bay. Não consigo apostar nos Browns, não consigo. Eu não sabia o que apostar até que eu vi essa estatística aqui. Pra mim, olha só. Pra mim, o que vai depender, esse jogo vai ser decidido por 3 pontos, por exemplo. Sim. Certo? Ou seja, o Cleveland Browns é o 30º melhor time, ou seja, ele é o 3º pior time da liga em field goals. Ele converte 70% só. Então eu vou apostar no Green Bay ganhando com o erro do kicker do Browns. Estou sozinho nessa, vamos aí. Vamos lá, então. Agora, o jogo Chicago, então, e Cincinnati Bengals. Muito bom esse jogo aí, muito importante pro restante da liga. Eu tô passado com esse Bengals aí, depois dessa derrota que eles sofreram pro Steelers. Contra o Steelers treme. É um time que faz força pra perder. É um time que é pipoqueiro, literalmente, né? Tava 20-3, cara. Tudo bem, a gente já viu várias viradas, mas quando a virada é 100% mérito do time, acho que no final até foi, que o Big Ben começou a jogar muito, o Bell também, né? Mas... a defesa do Cincinnati não fazia nada e o ataque não fazia mais nada depois do segundo quarto, né? Então, esse time aí é muito limitado, né? Acho que é outro dos times que estão naquela lista de que tem que ter mudanças de treinador, da coordenação, né? Porque realmente não tá mais funcionando. E por outro lado, o Chicago é aquilo que a gente já falou várias vezes, né? Também um time que não sei se tem pra onde evoluir com esses treinadores, apesar de que hoje o diretor deu uma entrevista falando que confia no Fox e que quer que ele continue o trabalho, né? Porque ele acha que o time tá evoluindo bastante na mão dele. Isso é absurdo, né? O torcedor do Chicago deve ficar louco. Mas o jogo é em Cincinnati, né? Então acho que, como não é contra os Steelers, o Cincinnati não deve tremer. Sim. Acho que ele é um pouquinho favorito, né? Porque quer que eu não tem mais time do que o Bears no momento. Mas interessante ver. Vamos ver como é que o Trubisky se comporta aí, né? Também não é fácil jogar contra o Bengals lá. Acho que a torcida vai estar bem irritada, né? Com tudo que aconteceu no último jogo. Já vai ter largado a mão de tudo. Mas vamos ver se o time pelo menos dá uma demonstração de orgulho ali, né? Eu acho que o Bengals é favorito por jogar em casa e ter um time um pouco melhor, né? O seu quarterback é mais experiente, tem alvos ali que ajudam muito mais do que o Trubisky, né? Por mais que eu também não goste do treinador dos Bengals, eu acho que ele, pelo menos nesse momento, está melhor do que o Fox, né? O Fox já é um treinador ultrapassado e que não permite, acho que não vai permitir que o seu quarterback evolua na NFL, né? Pelo menos não está acontecendo isso. Então essa defesa também ela é boa. Eu acho que as duas defesas ali acabam se equivalendo. Talvez a dos Bengals seja melhor contra o passe, mas essa defesa contra a corrida já não é tão boa. Então aqui é a principal arma dos Bears, né? É o que a gente fala toda semana. Então vai ser aqui, acho que eles vão querer explorar ao máximo essa deficiência da defesa dos Bengals, né? Por ainda mais que o Trubisky não tem lançado tanto, aos poucos ele está lançando mais, mas ainda não é o suficiente, ainda mais que os recebedores não ajudam. Contra essa secundária vai ser difícil. Então acho que eles vão querer correr muito com a bola aqui, com o Howard, o Cohen também, né, recebendo.
Mas eu acho que jogando em casa, ainda mais vindo dessa vitória, vai ser uma resposta para a torcida. Os Bengals ainda não estão eliminados, né? É muito difícil ir para os playoffs, mas ainda não estão eliminados, então acho que vai ser um jogo bem difícil, bem complicado, ainda mais que essa defesa dos Bears em relação ao ataque dos Bengals pode complicar bastante, mas acho que no final os Bengals levam esse jogo. Acho que o Bengals fez, na medida do possível, uma boa partida contra os Steelers. Acho que jogou mais do que o Bears jogou contra o 49ers. E, obviamente, o Steelers é uma equipe muito mais competitiva, né? Então, mesmo com a derrota, eu acho que fica um gosto amargo. Acho que realmente pode abalar um pouco, em termos mentais, a equipe, né? Pra entrar nesse jogo de novo em casa. Mas eu acho que a equipe tem mais condições, sim, de vencer Chicago. Esse jogo, se fosse em Chicago, eu acho que seria um pouco mais equilibrado. Chicago, realmente, o Trubisky, a gente vê uma evolução nele, mas ele não tá conseguindo vencer jogos. Eu acho que esse jogo contra o São Francisco ele tinha que ter conseguido pelo menos um drive final ali para manter a equipe em campo e manter a vantagem. Ele não conseguiu, obviamente não é só culpa dele, o ataque também é muito limitado. Mas a equipe vai ter que jogar muito bem, né? O ataque corrido vai ter que realmente dominar, deixar esse ataque dos Bengals fora de campo também. O Andy Dalton fez uma boa partida contra os Steelers, né? Acho que foi uma das melhores partidas dele, principalmente até o terceiro quarto. Que não serviu pra nada mesmo. Não serviu pra nada, óbvio, mas ele mostrou alguma evolução. E é um jogo extremamente complicado porque são duas equipes que toda semana a gente não sabe muito bem no que apostar nelas, né? Porque elas não fazem grandes jogos, mas geralmente são competitivas, né? E uma contra a outra a gente pode meio que apostar para qualquer lado, mas eu tô apostando aí no fator casa e eu acho que o Bengals nesse momento tem um time mais capaz de vencer e mais experiente para vencer do que os Bears, principalmente jogando em Cincinnati. Eu vou com vocês nessa, acho que fator casa fala mais alto nesse jogo. E agora vamos falar sobre dois times que também decepcionaram bastante esse ano. Essa rodada tem vários jogos entre times fortes e também tem vários jogos entre times fracos, né? E que basicamente aí não estão tendo uma boa temporada. A gente tá falando agora de Detroit e Tampa Bay, então... o Tampa Bay de novo vai contar com o Winston, né? Já o Detroit deve contar com o Stafford, mas ele tá baleado, a gente sabe disso. Ele saiu no último jogo ali com um problema na mão, né? Acho que tanta porrada que ele tomou ao longo do ano, uma hora ele ia acabar não aguentando, né? Mas ainda vai jogar, aparentemente, né? É o mais provável. Acho que é um jogo entre dois times que também basicamente não tem mais chance, né? O Detroit ainda não tá eliminado matematicamente, mas a gente sabe que é praticamente impossível agora, né? Perdeu esses dois últimos jogos que eram chave. E acho que outro jogo que vai ser aí definido por poucos detalhes, né? O ataque do Detroit não tá funcionando, a defesa a gente sabe que é muito ruim e o Tampa Bay basicamente vai pela mesma linha, né? A defesa é horrível também, é uma das piores defesas da liga, aí, principalmente contra passe, né? O que até pode beneficiar o Stafford, mas as chamadas do Detroit não ajudam, então... Não dá pra falar grande coisa, mas vamos ver se o Winston de repente tem uma partida um pouco melhor, né? Pra pelo menos encerrar esse ano aí com mais... com chave de ouro, vamos dizer assim, né? Ironicamente, porque ele não fez nada até agora. Acho que qualquer coisa seria chave de ouro, qualquer uma ou duas vitórias seria, porque esse ano, né? Precisa, né? Quem que vocês acham? Quem que vocês acham que vai vencer? Eu acho que por mais frágil que os Lions estejam esse ano, ainda chegam como favoritos nesse jogo aqui. E eu acho que pode ser um jogo perfeito para os Lions. Ganhar um pouquinho de moral, né? A gente sabe que ganhando dos Buccaneers não vai mudar o cenário dos Lions. Mas é importante uma vitória aqui. Acho que principalmente para a defesa, vai pegar um quarterback que gosta de lançar muito, gosta de arriscar muito. No último jogo, de novo, um lance em que ele podia ter jogado a bola fora, ele foi até o final, sofreu o fumble e aconteceu o turnover. São jogadas que sempre acontecem com o Winston, ele não cuida da bola, né? Ele vai além do limite. Então, e essa defesa dos Lions não está pressionando e não está conseguindo turnovers, pode ser um jogo para isso, pode ser importante. Tomar um pouco de cuidado também, eu acho que tem o outro lado do Winston, né? Ele gosta de lançar muita bola, então a defesa tem que tomar um pouco de cuidado, né? Ele sempre acaba conseguindo bastante jardas nos jogos, então... E o próprio jogo terrestre também acabou funcionando um pouco mais no último jogo dos Bucks. Mas aí no final, o ataque dos Lions eu acho que sobressai sobre essa defesa dos Bucks, você falou também, é uma das piores defesas contra passe, cede muitas jardas. No último jogo, por mais que os Lions tenham perdido o jogo... 3 de 3 na Red Zone, então acho que vai ser muito importante isso aqui também, chegar na Red Zone e pontuar. Então eu acho que por mais que o time esteja muito frágil nesse momento na defesa, no ataque, eu não vejo o Bucks conseguindo ganhar esse jogo. Acho que o Lions tem peças suficientes para poder ganhar esse jogo e ainda precisa ganhar mais do que os Bucks. O Bucks foi derrotado pelo Hundley, né?
com o seu quarterback titular. Então é muito complicado apostar nessa equipe. Não lançando nada ainda. Exatamente. Acho que basicamente perdeu para um time sem quarterback, né? Então a gente não consegue imaginar essa defesa fazendo o suficiente para vencer o Stafford, mesmo baleado e mesmo numa temporada abaixo da média. O que pode não dizer nada, né? Porque na NFL a gente, nesse tipo de jogo, acaba indo para lados que a gente nunca espera. Mas eu tô apostando realmente em um duelo um duelo facilitado para esse ataque do Lions, como ele não teve contra o Ravens, né? Que é uma defesa bem mais forte. Então eu acho que ele vai ser mais do que suficiente para vencer Tampa Bay, embora o jogo seja em Tampa Bay. Talvez crie um pouquinho mais de dificuldades. O Winston vai querer mostrar serviço. O ataque tem jogadores suficientes para causar algum tipo de problema para essa defesa do Lions, que é uma defesa teoricamente fraca. Então tô apostando em um jogo até certo ponto equilibrado. Não acho que Tampa Bay também vai ser atropelada, como já aconteceu nessa temporada, mas eu acho que esse ataque do Lions é mais do que suficiente para vencer essa partida. E como o Michel falou, o Lions é o único time nesse jogo com motivação para vencer. O Tampa Bay meio que já está esperando a sua posição no draft. Então não acho que o Tampa Bay vai ir tão mal, até por jogar em casa, mas eu tô apostando em Detroit porque precisa vencer. Se não vencer, esquece, né? Acabou a temporada. Eu vou apostar no primeiro empate do ano. Olha só, essa é uma boa. Mas como não, eu não vou fazer isso porque não vale, né? Agora, pronto, acabou o vídeo, empate. Tem que ir pra um lado ou pra outro. E eu vou apostar em Tampa Bay porque eu não aposto mais em Detroit. É uma regra minha. Bom, tomara que dê empate, ninguém acerta também. Exatamente. Tomara que empate esse jogo aí. Então, Dallas Cowboys e New York Giants, né? Um jogo aí que agora o Giants não conta mais com o seu treinador, né? Foi demitido. Mudanças, então, né? Finalmente, né? A gente falava isso. Também foi demitido. Exatamente. Então, realmente o time já abandonou, né? Agora tem que mudar. Finalmente, né? A gente falava isso fazia muitas semanas. E por outro lado, o Dallas acho que ainda tem uma certa esperança de ir pros playoffs. Obviamente é muito difícil, tem que ganhar todos os jogos, né? E ainda torcer por algumas combinações de resultado aí, mas a esperança é a última que morre, né? Acho que dentro da divisão o Dallas vai dar a vida pra vencer esse jogo. É claro que o Giants também não vai entregar, né? Acho que tem um certo orgulho, ainda mais que o Eli Manning, por exemplo, vai jogar, né? Exatamente, ele vai querer mostrar aí que é uma bobagem ele ter sido bancado, né? Mas o Dallas ainda é o time mais forte, mesmo sem o Ezekiel Elliott, mesmo com os problemas que tá tendo essa temporada, né? E creio que seja favorito aqui. Não acho nem que vença esse jogo com muitas dificuldades, não. Acho que no final das contas vai acabar ganhando, igual foi contra o Redskins, né? Que o Redskins era inclusive favorito contra Dallas, mas Dallas acabou vencendo. Eu tô apostando em Dallas. Acho que o Prescott talvez continue mostrando uma certa resposta, apesar de não ter jogado tão bem no último jogo, também não foi mal, que nem teve algumas partidas, né? E por outro lado, acho que o Giants realmente essa temporada não vai conseguir entregar mais muita coisa. Acho que só o orgulho vai ficar ali mesmo, vão querer ser humilhados, né? Mas não consigo confiar nesse time, não. O Cowboys tem pé suficiente para passar por cima dos Giants. Passar por cima ganhando, né? Eu não acho que vai ser tão fácil, porque talvez a saída do técnico também melhore o vestiário do time, né? E a defesa do Giants ainda continua competitiva, continua conseguindo turnovers, então o Dak Prescott vai ter que cuidar bem da bola aqui, né? E como é um confronto dentro da divisão, é um confronto já histórico, né? Então eu acho que pode ter um certo equilíbrio, mas o Dallas chega nesse jogo com a obrigação de ganhar, né? E tinha a obrigação de ganhar e ganhar bem, dar uma resposta para o seu torcedor toda semana. Com o Dak Prescott jogando bem, com o seu ataque terrestre, com mais um jogo funcionando, né? Contra os Redskins acabou aparecendo bem. E a defesa também, né? Tendo certos cuidados ali, apesar do ataque dos Giants estar bem desfalcado, né? A volta do Eli, obviamente que esse ataque melhora, né? Tomar cuidado com o Ingram, tem jogado muito bem, tem sido o principal alvo dele, do Eli Manning, então eu acho que cuidando nessa parte aqui, no ataque, tendo um bom trabalho com o ataque terrestre, o Dak Prescott cuidando bem da bola, eu acho que o Dallas não vai ter tantos problemas para esse jogo, então eu aposto nos Cowboys porque tem mais time e também é uma obrigação muito grande de ganhar esse jogo. A gente falava no vídeo da última semana, né? A gente se questionava que será que o Cowboys tem condições de vencer as últimas 4 partidas, né? E ir para os playoffs. E eu acho que essa, com certeza, é a partida que a gente mais tem condições de dizer que o Dallas é muito favorito, né? Porque o resto da tabela é bem complicada. Só que eu também acho que não vai ser tão fácil. Eu acho que essa saída do McAdoo
vai dar um gás diferente para os jogadores. Eu acho que os jogadores já não estavam mais interessados em continuar com aquela filosofia. E principalmente para a torcida, né? Acho que a torcida era quem mais queria ver ele fora dos Giants. Eu acho que eles vão ir para o estádio muito mais empolgados. Óbvio que você vai enfrentar Dallas. A gente sabe que Dallas é um dos times mais odiados da NFL por quem não torce para os Cowboys. E principalmente pelos Giants, né? Pela torcida dos Giants, até por ser um rival histórico de divisão. Então pode ter certeza que jogando em Nova York com o Dallas precisando muito da vitória, basicamente, se o Dallas não vencer aqui, esquece, né? Acabou a temporada para os Cowboys. Pode ter certeza que o Giants vai fazer um jogo pelo menos muito mais motivado. Sim. Será o suficiente para vencer Dallas nesse momento do ano? Acredito que não. Né? Acho que o Dallas jogou bem contra o Redskins, o jogo corrido funcionou. A gente viu que o jogo corrido dos Raiders funcionou contra os Giants, que também não vinha funcionando. E eu acho que a tendência é que o Cowboys mantenha esse mesmo estilo. Eu acho que esse é um jogo físico, o Giants vai tentar equilibrar ao máximo, a volta do Eli é boa. Ele, por mais que ele não tenha tantas armas mais por causa das lesões, ele é mais entrosado com esses recebedores do que o Geno Smith. Então o Giants vai manter um certo equilíbrio, até porque o Cowboys não tá jogando tão bem. Mas o Dallas precisa vencer e acho que vence sim, mesmo jogando fora de casa. Eu vou com vocês, né? Obviamente Dallas é mais forte. Eu acho que vai ser um jogo que talvez tenha um certo equilíbrio até um ponto da partida. Depois eu acho que não. Porque realmente não acredito que o Giants vai... Também acho que vão se esforçar, né? Por ser uma rivalidade. Mas no final das contas, acho que Dallas acaba vencendo aí por vantagens, né? Sim. Infelizmente o Elliott não vai jogar. Acho que se jogasse ia ser mais fácil ainda, né? Mas como estamos aí sem esse jogador, talvez um pouco mais difícil. Mas Dallas acaba vencendo no final.